Antes da gente começar a falar sobre carga elétrica, é bom a gente entender um pouquinho sobre o histórico, um pouquinho da história da ciência e da eletricidade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e agora eletrostática. A aula de hoje vai ser simplesmente um histórico para introdução nesse assunto, que a gente, quando fala de eletricidade, a gente acaba falando de eletricidade e magnetismo. Então, antes da gente dividir, vamos fazer uma introdução sobre a parte histórica para a gente entender bem legal como é que foi essa divisão aí, como é que foi a origem de alguns termos, beleza? Bora lá. Então, olha só, os fenômenos elétricos, eles são muito importantes. Por que a gente precisa entender e estudar a eletricidade? Porque a mesma eletricidade que está presente em um raio corre no nosso cérebro. A mesma eletricidade nos eletrodomésticos é a que tem interação nas moléculas. É a mesma coisa. As sinapses cerebrais, os pulsos nervosos, os pulsos elétricos, são simplesmente corrente elétrica atravessando o nosso corpo. Quando você toca e você sente, é porque um pulso, um sinal nervoso saiu dali, da ponta do seu dedo, foi até o seu cérebro, e essa mesma corrente elétrica é a corrente elétrica que está passando aí no seu celular, ou televisão, ou computador, não interessa o que seja. Então, estudar a eletricidade é importante não só para fins tecnológicos, mas para a evolução também de questões médicas e fisiológicas. Então, é a mesma eletricidade. Já, mais pra frente, a gente vai falar o que é, de fato, essa eletricidade. E essa palavra eletricidade, ela veio por causa dessa resina fóssil aqui, lá na Grécia, chamada de âmbar, ou melhor, de elétron. Hoje a gente chama de âmbar, mas no grego elétron, daí veio a palavra elétron e eletricidade. Tales de Mileto, a galera da Grécia Antiga já estudava porque eles achavam interessante. Eles pegavam essa resina, eles percebiam que se eles atritassem na roupa e depois encostassem a resina perto de alguns objetos leves, essa resina criava uma capacidade mágica de atrair esses objetos. Então isso começou a intrigar. Opa, peraí, o que esse objeto tem de diferente? Então a gente coloca esse como o marco inicial do estudo da eletricidade. A gente não pode falar de eletricidade sem falar um pouquinho também de magnetismo, que mais para frente você vai entender perfeitamente a conexão dos dois. A palavra magnetismo veio da palavra magnetita, porque foi um mineral encontrado na região da magnésia. Magnésio, magnetita, magnetismo. A magnetita tinha uma característica diferente do âmbar. O âmbar precisava ser atritado para puxar as coisas. A magnetita não. A magnetita ela sempre tinha essa capacidade ligada. Independente de qualquer coisa, essa função, essa capacidade, essa propriedade sempre estava lá. Então eles começaram, opa, peraí, tem uma outra coisa aqui na natureza que a gente ainda tem que estudar. Como eram coisas para eles diferentes, o âmbar precisava ser atritado e a magnetita não, então o magnetismo da magnetita e a eletricidade do elétron, do âmbar, foram separados aqui e estudados como se fossem coisas diferentes. Tá bom? Da magnetita veio o ímã. Com certeza na sua geladeira tem algum ímã colado aí. E ímã vem da palavra em francês, aimant. Não sei como é que se fala francês, aimant. Se você souber, diz aí nos comentários a pronúncia. Tenta escrever a pronúncia aí para ver se a gente consegue entender. Que quer dizer amando. Porque a galera viajava, né? Eles pensavam o seguinte: se esse mineral atrai o outro, é porque a alma desse mineral está apaixonada pela alma do outro mineral, que criava uma conexão e as pedras e os minerais se atraíam em amor. Viagem, né? Viagem total. O estudo da eletricidade, né, ele vem de muito tempo atrás. Eu não vou falar de todos os historiadores aqui, cientistas, porque não faz sentido, o vídeo vai ficar muito grande, mas só nomear alguns pontos importantes. William Gilbert, o que foi interessante? Ele começou a explicar o funcionamento da bússola. Nesse livro, ele começou a falar, ele
formalizou essa questão do nosso planeta, do planeta Terra, ser um ímã gigante. E ele inseriu a terminologia elétrico e eletrizado. Assim como a maioria dos cientistas antigos, tudo para eles era fluido, né? Então eles achavam que a corrente elétrica era um fluido elétrico. Com o tempo, na época eles conheciam muito a eletrização por atrito. Vai ter uma aula só sobre isso um pouco mais na frente. Stephen Gray deu uma evoluída, vamos dizer assim. Ele começou a estudar eletrizações além do atrito, principalmente a eletrização por contato. Daí, ele definiu os conceitos de condutor e isolante elétrico que a gente usa até hoje. Olha só como foi, muito tempo atrás. E eles começaram, a partir do tempo foi passando, os estudos foram evoluindo e as coisas foram acontecendo, né? Começaram a usar novos termos, carregado de eletricidade e possui carga elétrica. Na Grécia, quando eles descobriram a propriedade do âmbar, eles não falavam eletricidade carregada de carga elétrica. Então isso foi um processo que foi evoluindo com o tempo. Dufay tem uma lei que a gente vai usar direto. Você no seu estudo da física, seja para um concurso ou seja para o Enem, você vai usar direto a lei de Dufay. Porque eles percebiam o seguinte, quando eles faziam os experimentos, às vezes os objetos se atraíam e às vezes se repeliam. Então o que ele pensou? Se existem dois tipos de força, atração e repulsão, então devem existir dois tipos de carga. Na época, ele chamou de vítrea e resinosa, porque eles usavam muito vidro e resina nos experimentos. Então, tinha a eletricidade vítrea, a eletricidade resinosa, que podiam se atrair ou se repelir, mas qual é a condição? Aí ele falou o seguinte, cargas elétricas de mesmo tipo se repelem, cargas elétricas diferentes, de sinais opostos, se atraem. Isso aqui é importante demais, mas você não precisa se preocupar que vai ter uma aula só sobre isso aqui, sobre essa lei, sobre eletrização. Hoje é só uma introdução, mas já fica ligado que essa lei é importante demais. Benjamin Franklin também, você já deve ter visto em algum desenho, em algum filme retratando esse experimento da pipa dele lá, né? Qual foi a contribuição dele? Inventou o para-raios, importante pra caramba. Tirou aquele lance de eletricidade vítrea e resinosa e começou a usar o termo positivo e negativo. Olha aí, mais uma evolução que a gente usa até hoje. E ele começou a falar o seguinte, bom, os corpos ficam com carga elétrica quando eles perdem ou quando eles recebem o fluido elétrico. Ainda acreditava que a eletricidade era um fluido. E o eletromagnetismo? No ensino médio a gente estuda eletricidade e magnetismo de forma separada. Na universidade, dependendo do grau, você vai estudar talvez de forma separada, mas hoje não existe essa separação. De fato, existe o eletromagnetismo. E hoje a gente entende que eles são conectados. Mas antes de eu falar sobre a conexão entre eletricidade e magnetismo, você vai fazer aquela velha pausa, deixa o like se você ainda não deixou o like e não esquece de indicar esse vídeo para alguém que está precisando desse conteúdo. Beleza? Comentar primeiro sobre esse cara aqui, Alessandro Volta. Esse nome lembra o quê? Volt, exatamente. Ele que criou a pilha. A pilha dele não tinha nada a ver com a nossa. A pilha dele era literalmente uma pilha, vários discos empilhados um em cima do outro, daí o nome pilha. Esse objeto que ele criou, esse instrumento, ele era capaz de fazer a eletricidade caminhar pelos fios, algo revolucionário. Voltando a falar sobre essa questão do eletromagnetismo. Até o final do século XVIII, eletricidade e magnetismo eram questões distintas. A galera não conhecia a explicação do porquê das coisas. Eles sabiam reproduzir alguns experimentos, Alessandro Volta fez uma pilha, mas eles não entendiam exatamente o porquê daquilo acontecer. Então os resultados práticos vieram no século XIX. Começando principalmente por esse cara aqui, Boston. Em 1920, na cagada,
tinha uma bússola próximo de um fio onde ele estava passando uma corrente elétrica, e ele percebeu na sorte ali tal. Quando a corrente elétrica passava pelo fio, ele percebia que a bússola mexia. Aí ele, ligava, desligava a eletricidade, e cada vez que ele ligava ou desligava, ele percebia que a bússola mexia. Então ele falou, cara, tem alguma relação. Então daí eles perceberam que existia uma conexão entre eletricidade e magnetismo, entre aspas, criando o eletromagnetismo. Vai ter uma aula só sobre isso. Relaxa, hoje é só a parte da história introdutória. Mas essa questão, daí vieram muitos estudiosos, né? Mas essa questão fechou mesmo com Maxwell. Não sei se você já ouviu falar das famosas equações de Maxwell. Ou seja, provou empiricamente, ou seja, fez experimentos que mostravam que aquilo acontecia. Só que não existia um fundamento matemático. Então, Maxwell, que era físico e matemático, bateu o martelo, pronto, eletricidade e magnetismo são uma coisa só, mostrou que o campo elétrico e o campo magnético se propaga na velocidade da luz, onda eletromagnética e tal. Através da matemática, né, ele pegou essa base empírica, teórica, o conhecimento da galera e fundamentou em 4 equações e bateu o martelo e falou, pronto, é isso, eletromagnetismo clássico, fechou. Beleza? Foi uma introdução, um vídeo introdutório, rápido, para você ter uma noção geral de como a gente chegou nos conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Beleza, galera? Então, ó, se você teve alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Se você tem alguma sugestão, bota também. Não esquece de se inscrever e compartilha esse vídeo. Valeu, galera? Vamos detonar a fim.